O tema da mensagem de hoje, que eu tenho para você, é surpreendido pelo Evangelho. E é claro, essa pregação e esse tema são um reflexo daquilo que Deus falou comigo e falou com o Bruno essa semana lá no Hagai. Diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender o Teu poderoso Evangelho. Nos ajude a pensá-lo e a vivê-lo e, sobretudo, compartilhá-lo com aqueles que perecem. Dá-nos esse amor, dá-nos essa chama, é o que nós pedimos. O que eu tenho para falar com você é breve, porque no final eu quero que a gente ore. Talvez você se pergunte: o que é o Evangelho? Se você não é cristão, deve se perguntar: o que é isso que esses cristãos tanto valorizam? O que é isso que esses cristãos tanto falam? Se você é cristão, com toda certeza, toda certeza do mundo, você está alicerçado nas verdades eternas chamadas de Evangelho, Hoje nós temos vários evangelhos sendo pregados por aí, muitas mensagens, o dito pelo não dito. Jesus está em todos os lugares, até na lata do refrigerante. Jesus está em toda portinha de esquina. Tem um pregador gritando: Jesus, Jesus salva, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E nós precisamos tomar cuidado para que a nossa pregação do Evangelho não se misture nessa bagunça de crenças e de evangelhos. Nós precisamos tomar cuidado, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem poder. Mas quando nós diluímos o Evangelho, quando nós falamos essas crenças que tem por aí, quando nós usamos o Evangelho a nosso favor, extorquindo pessoas, usando pessoas, violentando a espiritualidade das pessoas, nós estamos dando para elas um remédio vencido. O que as pessoas têm ouvido, não em todos os lugares, mas em muitos lugares, é um evangelho fajuto. É um evangelho que não tem poder, que não salva. E o pior de tudo é que se você crê num evangelho que não é o verdadeiro evangelho, você não é salvo. Esse é o problema. Se acreditamos em qualquer coisa que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação não é real. Ela não existe. É um remédio vencido. É um antídoto que não funciona. Por isso a nossa preocupação. Crentes precisando ser evangelizados novamente. Quando eu era jovem, eu fui um desses que tomou o remédio errado. Não porque não me explicaram, mas porque eu não quis entender. E eu acreditava num evangelho, eu acreditava numa verdade, eu acreditava em algo que não era o evangelho. E cada vez mais eu fui levado para longe da cruz de Cristo. Dentro da igreja, no banco do violão, longe de Cristo, longe da salvação. Porque eu acreditava no evangelho, que não era o evangelho genuíno, não era o antídoto contra o nosso pecado. E Paulo fala algumas coisas bem legais aqui, que servem de start
para nós. Ele diz: olha, eu decidi não saber nada entre vocês. Eu decidi não usar de vãs filosofias. Eu decidi não usar de palavras eloquentes. Eu decidi não florear a coisa. Eu decidi saber uma coisa só: Jesus Cristo e esse crucificado. Sabe, nós precisamos contextualizar o Evangelho. Nós precisamos falar o Evangelho na linguagem de todas as pessoas, sem modificá-lo. Nós precisamos fazer isso. O problema é que nesse processo tem gente que se perde nas palavras que tem que usar, que se perde nas filosofias que tem que pensar, que se perde pensando nas oposições que o outro vai colocar. Mas como o Bruno falou, Deus tem alguém preparado para crer e aceitar o Evangelho que você sabe explicar. E algumas pessoas preocupadas com a filosofia tal, com o argumento tal, usando a palavra assim, a palavra assado. Precisamos alcançar essas pessoas. Mas Paulo disse uma coisa: olha, eu me foquei naquilo que muda pessoas. Filosofias não mudam, palavras legais não mudam, raciocínios profundos e elevados não mudam pessoas. O que muda pessoas é o Evangelho. E Paulo diz: eu me foquei numa coisa, eu quis saber apenas Cristo e esse crucificado. Paulo focou naquilo que realmente transforma a vida humana. Em outro texto, em Romanos 1, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero te explicar o Evangelho, para você não esquecer mais, porque é ele que transforma a sua vida. Preciso de um ajudante. Vou chamar o Bruno. Vem cá, Bruno, você está com uma camisa bonita. O Bruno vai me ajudar aqui a fazer uma mistura química para nós. Eu vou te explicar o Evangelho. O Bruno vai ser o meu ajudante. Deus criou você. Pega para nós o você, Bruno. Deus os criou um dia lá no Éden. O ser humano sem pecado. Levanta para eles verem, Bruno. Você limpo, puro, sem pecado, feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o mundo era sem pecado, o mundo não era perfeito. E o homem, na sua ambição de conhecimento, na sua ambição arrogante, ele quis conhecer aquilo que não lhe era devido. Ele quis ter a maturidade que não lhe era devida. Ele quis ir aonde ele não podia ir. E surge algo, pode colocar o você em cima, no mundo: o pecado. Dá uma sacudida no pecado. Pecado sujo, opaco, entra na sua vida, na vida do homem. O homem fica sujo. Aquele homem que antes era transparente, era límpido, agora ele está sujo. Ele não reflete mais a imagem de Deus. Ele bloqueou o relacionamento dele com Deus. Ele tem um problema agora. Ele não consegue mais chegar perto de Deus como ele chegava antes, porque tem algo que o impede, o pecado na sua vida. O homem tem um problema de relacionamento. Ele agora é um inimigo de Deus. Ele se fez um inimigo de Deus, porque Deus é puro. Deus é limpo. A imagem dele é transparente, mas o homem agora, como vocês podem ver, o homem é sujo. É inimigo de Deus. O homem se vê sujo. O homem se vê inimigo de Deus. Ele se vê longe de Deus e ele tenta voltar. E o homem pega as filosofias e joga na sua vida. Mas nada muda. Nada adianta. O homem pega e joga só um pouquinho de obras na sua vida. Só um pouquinho de obras. E nada muda. Esse homem está muito cheio de pecado. E nada muda.
Nós tentamos, com as nossas forças físicas e intelectuais, resolver o nosso problema com Deus, mas a gente continua sujo porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos ali, parados, estagnados no nosso pecado, nos enchendo de filosofias, de obras, sem buscar Deus, porque não existe nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Mas Deus, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, decide fazer algo pelo homem. Algo por esse homem que tenta ser bom, que tenta pensar coisas boas, que tenta fazer coisas boas, mas ele está manchado, ele está sujo por causa do seu pecado. Deus olha para esse homem e diz: eu vou fazer algo. E Deus envia Jesus. Jesus vem a esse mundo, entrega a sua vida na cruz, derrama o seu sangue. E esse homem crê na obra de Cristo, se arrepende, confessa os seus pecados, muda de direção e entrega totalmente a sua vida a Cristo. Esse homem é salvo. Esse homem se torna santo. Esse homem se torna um filho de Deus, capaz novamente, pela misericórdia de Deus, de ser recebido como filho, não mais como inimigo. Não mais como alguém que não pode se relacionar com Deus, mas agora alguém redimido, lavado e purificado pelo sangue de Cristo. Esse é o Evangelho. É o homem parado no seu lugar, tentando de todas as formas resolver o seu problema, estagnado, olhando para a sua própria pobreza, quando Deus, por iniciativa própria, oferece a esse homem salvação. E quando ele se arrepende, confessa a Deus e se entrega totalmente, Deus purifica a sua vida e o torna limpo de novo, capaz de se relacionar com Deus.